Seja bem-vindo a GeoPapers. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê e hoje eu vim conversar contigo sobre um tema que a gente costuma às vezes não ver muito no nosso dia a dia, né? Mas que tem uma relevância super importante, especialmente quem vai prestar prova, né? Questão de prova, que é o tema mola edatiforme, a doença trofoblástica gestacional. Então, o objetivo é a gente conversar desde os aspectos citogenéticos dos erros de fertilização, de fecundação, né, até o segmento após a aspiração de uma gestação molar. Quais são os pontos de relevância clínica? Quais são os elementos clínicos que a gente precisa lembrar? Primeira coisa, vamos conversar sobre o que é mola edatiforme, né? E quais são os tipos de mola edatiforme. Isso é uma coisa que é super importante a gente entender para a gente poder saber explicar para as pacientes, né? Porque às vezes é muito difícil, né? A gente explicar para a paciente uma coisa que a gente mesmo não consegue compreender direito. Então, primeira coisa, gente, mola edatiforme é uma gestação tumoral. É isso, né? Aquele produto da concepção, a gente pensa assim, fecunda, né? O espermatozoide fecunda o óvulo. E aí a gente estuda, né? Na escola, aquela coisa, né? Desde a da biologia ali, quando fecunda, aí vai formar o zigoto, né? A célula ovo, e aí vai gerar um embrião, né? E os anexos embrionários. Não, na mola edatiforme, a fecundação, o produto da fecundação, que deveria ser um embrião e mais os anexos embrionários, ele é um tumor, certo? Nas molas completas e molas parciais, são tumores benignos, tá? Então, assim, nessas molas, né, que a gente vê são realmente tumores benignos, mas são tumores, né? Então, a gente vai ter realmente a formação de um tumor. O produto da concepção, ele é tumoral. Tá, então quer dizer que se é um tumor que forma ali dentro do útero, ao invés de um embrião com anexos embrionários, que seria uma gestação normal, então eu já subentendo que é uma gestação inviável, com certeza, exatamente, né? Raciocínio correto. Então, a mola edatiforme é uma gestação inviável, é uma gestação que aquilo que era para gerar um bebê, na verdade, gera um tumor. É realmente um erro de fecundação, é uma fecundação anormal do óvulo, e isso faz com que essa fecundação anormal gere um tumor. Portanto, temos realmente uma gestação inviável. Quais são os aspectos citogenéticos, né, na etiopatogenia da mola edatiforme? Na verdade, a gente tem a mola edatiforme completa e a mola edatiforme parcial. Qual que é o evento que gera, né, o evento citogenético que gera, né, a mola completa e a mola parcial? O que a gente sabe? A gente sabe que a maioria das molas são completas, né? A imensa maioria delas, né, são molas completas. A diretriz brasileira, né, de linhas de cuidados em doenças trofoblásticas traz uma estatística que aproximadamente 80%, né, das molas edatiformes são completas. O que é isso, né? O que gera uma mola completa? Na verdade, a gente vai ter a formação de um oócito, lembra que a gente só chama de óvulo, né? Depois que fecunda, então forma um oócito, só que existe algum erro de disjunção meiótica nesse oócito que ele se forma sem núcleo. Ué, mas como assim? Ele quando faz a meiose, ele acaba se formando, né, uma célula, só que completamente anucleada. Por um erro, né, um erro cromossômico ali, um erro de meiose que pode acontecer, gera um oócito anucleado. Ele não tem núcleo. E aí o que vai acontecer? O espermatozoide vai fecundar, e quando o espermatozoide fecunda, como não existe núcleo no oócito, esse espermatozoide duplica o seu núcleo. Então, pensem comigo, se tem um oócito aqui que não tem núcleo, aí entrou o espermatozoide, fecundou, pum! Quando ele entra, o espermatozoide é N cromossomos, né? Ele é haploide. E aí, quando ele entra, não tem o núcleo feminino, né? Não existe o núcleo no oócito, então o espermatozoide ele duplica o seu núcleo.
Tá, e aí então se duplica o núcleo do espermatozoide, vai formar um ovo, né? Uma célula ovo, um zigoto diploide. É isso? É isso. Vai formar então 2N cromossomos diploide, só que às custas somente de carga genética paterna. Não existe carga genética materna. A carga genética, a carga genética nuclear, né? Ela é totalmente paterna. Tá, então quer dizer que assim, se entrou ali um espermatozoide, esse espermatozoide duplicou, vai ficar uma célula diploide, 2N cromossomos, mas a carga nuclear, então, o material genético nuclear é totalmente do espermatozoide. É exatamente isso. Então vai ser totalmente paterna. Tá, mas e isso é viável? Não, isso aí vai gerar um tumor. Isso não vai gerar uma gestação normal, vai gerar um tumor. Então, o produto da concepção, por conta dessa fertilização anormal, né, do oócito, vai gerar um produto tumoral. Isso vai gerar um tumor, vai formar um trofoblasto totalmente, né, cheio de edema de vilosidades. A gente vai ter a formação de uma estrutura tumoral que lembra aquela sobremesa sagu. Vocês lembram dessa sobremesa? Sagu. Então, assim, ó, forma um monte de bolinha, né, que na verdade é o trofoblasto, né, que está totalmente cheio de edema de vilosidade e não forma embrião, não forma cordão, não forma placenta, nada disso. O trofoblasto é totalmente tumoral e se você olha macroscopicamente vai lembrar muito o sagu. Esse é o aspecto característico, né, clássico da mola hidatiforme completa. Lembrar que o cariótipo, então, ele vai ser diploide. E deixa eu aprofundar um pouquinho mais. Se a gente for pensar, né, do ponto de vista de cariótipo, pensando também nos cromossomos sexuais, o que a gente vê? Que a maioria das molas completas, elas vão ser 46XX. A imensa maioria é 46XX. Porque quando é um espermatozoide Y que fecunda, né, que entra, quando ele duplica a sua carga genética, geralmente nem evolui, nem vai mais adiante, né? O Y. O Y é sempre mais capenga, né, que o X, não adianta, como tudo na vida, é assim, o Y é sempre mais capenga, então a gente vai ver que realmente a imensa maioria das molas hidatiformes vão ser 46XX, a imensa maioria delas. E o que seria a mola parcial? A mola parcial, olha só, ela vai acontecer também por um erro de fecundação. Nesse caso, a gente vai ter um oócito com o núcleo do oócito, então vai ter aquele oócito haploide, né, esperando o espermatozoide. E aí, esse espermatozoide, olha só que interessante, tem duas formas de acontecer a mola parcial. Ou entra um espermatozoide e esse espermatozoide duplica a sua carga genética. Então, a gente tem N cromossomos do oócito e mais N do espermatozoide que duplicou, então já tem 2N só de carga paterna. E N de carga materna, eu vou ter a formação de um embrião triploide, 3N. Essa é a característica citogenética da mola parcial. Ela é triploide, às custas de um espermatozoide que entrou e duplicou a sua carga genética. Mas também pode acontecer de entrar 2 espermatozoides, de ser uma dispermia, né, que a gente chama, que quando entra um espermatozoide, entra logo outro em seguida, né, que não deveria ser assim, né, porque o óvulo ele fica impermeável, né, à entrada de um novo espermatozoide, mas às vezes um segundo intruso ali consegue entrar no oócito e aí a gente vai ter definitivamente a formação de um embrião triploide. Então, a carga genética é triploide, seja porque um espermatozoide entrou e se duplicou, ou seja porque entraram 2 espermatozoides. Mas o importante é saber que a carga genética, a citogenética das molas parciais é triploide, é uma triploidia. E as molas parciais, elas vão ter cariótipos, né, que são 69XXX, pode ser 69XXY, né, e a gente pode ter raríssimos casos que é XY.
69XYY, né? Mas a maioria delas definitivamente vai ser 69XXX, né? Ou 69XXY. E quando forma, né, a mola parcial, então esse erro, né, de fecundação, de fertilização, gerando esse ovo, né, triploide, isso vai gerar a doença de uma forma parcial. Não é total, né, como é na mola completa. Nesses casos, a gente vai ter uma parte, né, do produto da concepção que vai gerar essa proliferação tumoral. Tá, mas como assim uma parte? É uma parte só. A gente pode ver, por exemplo, uma parte da placenta, né, que tem essa proliferação tumoral. Inclusive, nas molas parciais, a gente pode ter a formação de embrião, né? Às vezes a gente enxerga, opa, ué, mas tem embrião aqui, né? Tem a formação de embrião, tem o cordãozinho umbilical, só que aí, quando a gente enxerga a placenta, a gente vê que uma parte da placenta é tumoral. E às vezes a gente até fica, né? Tá, mas então é viável, né? Se tem embrião, né? E às vezes a gente até enxerga, né? O BCF ali do embrião. A gente pensa, não, então é uma gestação viável. Não, não é uma gestação viável. É triploide, né, gente? Então não é uma gestação viável. Nas molas parciais, né? A gente sabe que a maioria das molas parciais vão acabar evoluindo para abortamento de primeiro trimestre, né? Elas evoluem para abortamento, o BCF, ele pode até estar presente, né, na primeira vez que você vê, mas logo depois você vai de novo passar no ultrassom, vai ver que não tem mais BCF, porque realmente é uma gestação inviável, certo? Então, tanto as molas completas quanto as molas parciais são sim gestações inviáveis. E agora eu quero te convidar, então, para a gente mergulhar aí na parte clínica. Vamos falar sobre a clínica dessa condição, o que a gente vê nessas pacientes, né? O hipertireoidismo, a hiperêmese gravídica, o que são aqueles cistos tecaluteínicos, eu preciso mexer no ovário, não preciso mexer no ovário. Questões técnicas relacionadas à aspiração, né, do conteúdo uterino, a aspiração da gestação molar e o principal, como que se acompanha, né, uma paciente após a aspiração de uma mola hidatiforme, de que jeito que a gente acompanha e quando que a gente suspeita, né, de uma neoplasia trofoblástica gestacional. Isso é super importante. Então eu te convido agora para entrar na área restrita, no nosso curso de atualizações em GO. Na área restrita, a gente vai falar agora sobre essa questão clínica, sobre questões técnicas, se pode ou não pode usar misoprostol, e vamos entrar também nessa parte bem de segmento, né, após a aspiração de uma gestação molar. Então te convido aí a acessar o curso de atualizações da GO Papers para a gente seguir o nosso bate-papo.